Olá, tudo bem com você? Estamos de volta, Mauro e eu, com o quadro Observatório das Origens. Não custa lembrar, você já sabe, mas a gente lembra aqui que ela tem um canal com o mesmo nome, Observatório das Origens, e nós gravamos aqui semanalmente, tanto quanto possível, esse vídeo aqui. A ideia é destacar alguma coisa que saiu aí no meio acadêmico, alguma notícia de editoria de ciências, mas com a nossa interpretação criacionista, evidentemente. Então, a ideia aqui com esse quadro e com o canal da Maura também é nós darmos sempre aí evidência ao criacionismo, ao design inteligente e propor uma reflexão fora da caixa, né? Que você analise as notícias, os artigos científicos, acadêmicos, sempre com uma ótica, uma visão mais crítica desses assuntos. Doutora Maura é bióloga, também é doutora em ciências pela USP e professora ali em Blumenau, Santa Catarina, onde estão vivendo uma onda de calor tremenda aí, né, Maura? Jesus amado, olha, eu vou te dizer. Só agarra na mão de Deus e vai, que esperando passar. Que se ela chega, ela vai embora, né? A gente tá Terra de nessa esperança. extremos. Terra de extremos, né? O inverno rigoroso e o verão, às vezes, também bem rigoroso. Mas é Exato. isso, né? É um mundo pós-pecado, né? E vamos aí Mudanças climáticas, enfrentando essas coisas, né? Até a restauração de tudo. Bom, sim. Maura, como a gente sempre tem feito, né? A gente escolhe aí alguns assuntos da mídia, das editorias aí de ciência. E antes de nós destacarmos quais serão os dois temas de hoje, já peço que você se inscreva no canal da doutora Maura, Observatório das Origens, e no meu também, se você não fez ainda, não se inscreveu ainda. Acione o sininho para receber os avisos aí de novos conteúdos, compartilhe, comente aqui abaixo também, tudo isso aí faz com que o YouTube perceba que o conteúdo tem relevância, né? Compartilhe lá com seus amigos que gostam de ciência, religião, fé, teologia. Acho que vão considerar interessantes os conteúdos aqui no nosso canal. Muito bem, vamos começar por essa aqui, então, do macaquinho, né, Maura? O que está acontecendo? Sim. Muito interessante, os pesquisadores brasileiros, inclusive, a notícia de uma pesquisa nacional. Os pesquisadores brasileiros estavam estudando macaco prego em Minas, se eu não me engano, em Minas Gerais. E aí eles perceberam que esses macaquinhos, macaco prego, eles estavam usando pedras lascadas como ferramentas, né? E aí os caras começaram a... Nossa, mas para um macaco prego, esse não tinha sido registrado antes, né? Foi meio que inesperado. E essa observação desse comportamento dos macacos acabou levantando algumas questões a respeito da evolução, da suposta, né, evolução e da inteligência nos hominídeos. Porque este comportamento, ele, de acordo com os biólogos, com os paleontólogos, enfim, com os biólogos evolutivos, né, e tal, antropólogos aí que estudam essas questões da linhagem evolutiva, de acordo com eles, esse comportamento também teria acontecido, enfim, não foi observado, porque, né, não teve como, mas também teria acontecido com os ancestrais do homem, né? Então, isso poderia indicar uma inteligência, talvez, ou um indício de que, para mais para frente, essa linhagem do macaco prego poderia, não sei, talvez da origem também é uma outra forma, não sei. Então, os pesquisadores brasileiros, eles acabaram usando essa observação para propor algumas mudanças na forma como a evolução do homem é recontada, né? Especialmente a respeito da evolução cognitiva. Agora, tem uma coisa interessante, é que se você que está assistindo a gente aí, se você prestar atenção, você vai ver que basicamente toda semana tem uma descoberta, tem uma observação, tem um artigo publicado que vai reconstruir e mudar completamente a história da evolução humana. Isso é muito interessante de perceber. E você que acompanha a gente aqui há mais tempo também já percebeu, provavelmente, que frequentemente a gente também tem novas pesquisas a respeito dos neandertais, né? E o quanto os neandertais, por exemplo, são parecidos com os humanos. Teve um dia que a gente falou dos denisovanos, acho que foi na semana passada. Então, assim, toda semana a gente tem
eles usam na expressão no inglês, né, um groundbreaking research, ou seja, aquela pesquisa que vai completamente mudar o rumo das outras pesquisas que estão sendo feitas naquela área. Só que daí a gente tem alguns pontos interessantes, né, que é o seguinte, quais são as implicações disso? Porque será que essas lascas que os pesquisadores viram, esses animais usando como ferramentas, foram produzidas de maneira intencional? Porque se há intencionalidade, isso muda realmente, né, na linhagem. Mas não. Os pesquisadores viam que o uso dessas lascas, essas lascas não foram produzidas de forma intencional. Na verdade, elas acabaram sendo quebradas por algum outro motivo, e aí eles aproveitaram e usaram aquilo, né? Então os pesquisadores viram que esses macaquinhos prego, eles estavam usando uma espécie de bigorna, né? Então, como uma espécie de apoio para ir pegar a lasca e quebrar e cortar esses frutos. Então, uma coisa é que aqui a gente tem que dividir, né? Então, por exemplo, uma coisa é eles usarem essas lascas. Primeiro que a gente já não viu que é intencional. Então, talvez tenha sido um comportamento que eles viram que funcionam e começaram a usar mais porque funciona, né? É igual o cachorro, quando você condiciona o cachorro para um determinado comportamento. Ele vê que ele consegue aquela comida fazendo aquilo, ele vai fazer aquilo mais vezes para pegar aquela comida, né? Maura, oi. Eu já vi até pássaros, né, usando arame, alguma coisa assim, como ferramenta, né? Lembra desses casos aí? Exatamente. Então, Corvos, assim, né? Corvos bem inteligentes que usam ferramentas. exato. E tem uma coisa, né? Você fazer isso, usar isso como ferramenta, é bem diferente, por exemplo, do que você ter uma região no cérebro que é específico, por exemplo, porque quando você faz algo de forma intencional, você tem várias habilidades ligadas. Você tem linguagem, você tem uma capacidade de abstração, você tem aspectos até mesmo relacionados à cultura, como que você vai usar isso, né? E esses aspectos, eles não são observados nesses animais. Aí alguém pode falar, tá, não foi observado ainda. Tá, mas não tem como a gente saber, né? Então, tipo assim, não tem como a gente saber o que a gente tem agora é o que a gente tem agora, né? Então, assim, e isso é uma grande diferença de nós, desses animais que você citou, que eu citei, que usam essas ferramentas, né? Então, assim, a proposta dessa pesquisa é, tipo assim, a gente precisa repensar a linhagem humana, tá? Mas essa coisa, toda a linhagem humana também é um tanto quanto controversa, mas para quem é naturalista, para quem estuda essas questões, pode ser realmente animador você observar isso em outro animal que tem o mesmo ancestral que você, mas ainda assim não resolveu, não acho que tem resolvido muitas questões, né? Então acho que o principal questionamento que os cientistas deixam é o seguinte: será que esses macacos pregos eles poderiam evoluir como os humanos evoluíram, né? Então, assim, para quem acredita em evolução, tem que esperar alguns milhões de anos, né? Ou algumas centenas de milhares de anos, né? Para nós aí que temos a perspectiva criacionista, estamos no mesmo barco ainda, tudo a mesma coisa, né? Sempre aquela ideia de extrapolar, né, de aplicar comportamentos humanos aos animais, né, tentando aproximar, né, os dois. Eu me lembro, inclusive, daquela lenda, né, que agora já caiu no lixo da história, né, da ciência, da semelhança absurda que haveria genética entre seres humanos e chimpanzés. Né? Isso já foi também revisado, né? Quem sabe um dia a gente pode até trazer esse assunto aqui para a nossa conversa também. Mas o esforço sempre é de romper o abismo que há entre humanos e animais, né? Sendo que, se nós formos focar naquilo que nos distancia, é muito mais do que aquilo que nos aproxima. Aproxima, obviamente, vivemos no mesmo planeta, processamos os mesmos tipos de alimentos, praticamente, né? Respiramos a mesma composição gasosa, nos reproduzimos. Então, há, obviamente, semelhanças entre nós e os seres com quem compartilhamos o planeta. Mas eles não compõem melodias, eles não constroem obras de arte, eles não escrevem fórmulas matemáticas, não questionam a existência, não pensam no futuro, enfim, há muito mais diferenças entre nós e eles do que as
alegadas semelhanças, né? Maura, temos um outro assunto aqui bem interessante, deixa eu já colocar aqui na tela. Esse foi divulgado no site da revista Super Interessante. Muito legal. E tá aqui, ó, fóssil de gigante marinho conserva pele e escamas de 183 milhões de anos, segundo a escala cronológica evolucionista, né? O que você tem a dizer para nós sobre esse assunto aí? Assim, primeiro que eu tive a oportunidade de ver ao vivo um fóssil de plesiosauro lá no Museu de História Natural de Londres, e lá tem um hall, né? Tem, tipo assim, um corredor enorme, com animais, fósseis completos, enormes, assim, que foram descobertos lá no século XIX, né? Então, se você quiser ver lá no meu Instagram, tem foto que eu postei. O Instagram é esse meu nome que aparece aqui, ó. Você busca lá, você vai ver umas postagens que eu fiz ano passado. E assim, eu até mostro para os meus alunos. É uma foto em que eu tô do lado do fóssil, que tem assim 3 metros de comprimento, para ter ideia do tamanho, né? E esse fóssil, lembrando que o plesiosauro é um réptil marinho, né? É um dinossauro. Não é só porque tem o final sauro que ele é um dinossauro, né? Esse sauro é de réptil, né? Que o Richard Owen cunhou aí o nome dos dinossauros. Mas é um réptil marinho que é, assim, fascinante. E o grande highlight aí desse trabalho é que houve a preservação de partes moles, né? Mas, ao contrário do que muitas pessoas podem achar, essa questão da parte mole, é bom a gente lembrar que preservação de parte mole é uma coisa e biomoléculas não mineralizadas é outra coisa. Aqui, nesse caso, nessa foto que o Michelson está mostrando, por exemplo, a parte mole que eles se referem é a questão da pele das escamas, que é mais mole que um osso. Então você vê como assim os ossinhos, né, da nadadeira ficaram muito bem preservados. E a gente tem as marcas da pele e das escamas. Só que o mais interessante é o seguinte: esse fóssil foi encontrado no início do século XX e, na época da Segunda Guerra, enterraram esse fóssil porque eles estavam com medo dos bombardeiros, de destruir tudo, né? Então enterraram e aí depois colocaram ele num galpão e só nos últimos anos que tiraram ele para estudar novamente. Então, qual que é a novidade desse fóssil? É a pele e as escamas? Sim, porque pensava-se antes que esse animal tinha uma pele lisa, tipo do golfinho, mas na verdade ele tinha regiões do corpo em que tinha escamas, né? Então é muito interessante a gente ver assim essa preservação, foi excepcional, tem detalhes incríveis, esses fósseis realmente, eles são muito interessantes, e a grande novidade realmente são essa pele lisa, essas escamas dessas regiões. Eu tô vendo aqui, ó, eu dei uma lida no artigo, né? Então, eles fizeram análise molecular e identificaram hidrocarbonetos aromáticos, alifáticos, e isso significa que naquela região que eles observaram ali, né? Houve ou havia uma matéria orgânica que foi degradada, né? Enfim, isso é muito interessante porque acaba mudando um pouco a percepção dos paleontólogos a respeito da paleoecologia, né? Que é essa questão de como que o animal ele interagia com o ambiente, com os outros seres vivos, e até mesmo processos que estão envolvidos na formação dos fósseis, né? Porque para você preservar nesse detalhe, o processo de fossilização pode ter tido algumas diferenças do que o que já se sabe. Então, é uma coisa que pode também estar envolvida aí, que eles chamam de processo de transformação diagenética. Então, diz aqui que eles reconhecem que a matéria orgânica foi transformado por esses processos durante a fossilização, que pode dificultar a identificação precisa de proteínas e outros compostos, ou seja, da forma como o fóssil ele foi formado, isso pode impedir a identificação de moléculas orgânicas. Então, todas aquelas coisas, né, que alguns criacionistas usam para dizer, ó, tá vendo, os dinossauros não viveram há tanto tempo atrás assim, tá vendo, o tecido mole. Não é exatamente isso. Quando essas pessoas dizem tecido mole nesse sentido, e que inclusive está errado, na verdade eles estão dizendo que encontraram proteína, encontraram biomoléculas que por algum motivo não se transformaram em rocha junto com as outras partes do animal, né?
E a gente tem aí a famosa doutora Mary Schweitzer, que foi pioneira, que é pioneira nisso aí, né? Mas nesse caso aí, o tecido mole realmente, a pele e a escama. E é muito legal ver como que isso ficou registrado, essa preservação. E é legal também para a gente saber que mudar um pouco a nossa concepção de como eram esses animais, né? Isso é bastante interessante por causa, como eu falei, de toda essa paleoecologia que é conhecida a respeito dele. Maura, no meu blog criacionismo.com.br, que por sinal recomendo aqui para vocês, né? 20 anos celebrando neste ano, tem alguns posts já de anos anteriores, por exemplo, um que eu me recordo aqui, né? Carbono 14 encontrado em fósseis de dinossauros, com supostos dezenas de milhões de anos. Isso é interessante, né? Material como células sanguíneas encontrados no interior de garras de dinossauros, né? De alguma forma, esse tipo de descoberta anômala acaba lançando alguma dúvida sobre a questão da datação dos milhões de anos, né? É preciso fazer mais estudos, né, para analisar como isso é possível. Se não foi por contaminação, como é possível que materiais tão perecíveis pudessem ser preservados ao longo de supostos milhões de anos, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que isso é bem bacana, é uma evidência super interessante, a gente também precisa ter cautela para não sair espalhando aos quatro ventos, que com certeza isso pode ser algo, uma coisa ou outra, né? É muito interessante, mas como bons cientistas cristãos, a gente precisa continuar investigando e procurando, até porque a gente pode encontrar mais evidências que tornam essa outra evidência muito mais forte do que ela era antes, muito mais robusta, né? Ou esse nosso argumento, ou essa nossa hipótese, nas quais a gente usa essa evidência para se basear. E esse cuidado que a doutora Maura destacou aqui, né? Quando se ouve falar, encontraram tecidos moles, você não encontrou lá pele, né, flexível, alguma coisa assim, Exato. né? Biomoléculas são coisas diferentes, então realmente tem que ter cautela quando a gente divulga as informações, né, devidamente referenciadas, até porque depois, quando vem ali, quem sabe, uma pesquisa mais avançada, pode ser o caso de a gente ter que voltar atrás, alguma afirmação meio empolgada, né? Então, fica aqui esse alerta e também essas informações aqui para que vocês também pesquisem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de ambos os temas que nós trouxemos aqui. E já mais uma vez convido você a se inscrever nos canais, a acompanhar aqui o nosso quadro Observatório das Origens e também acompanhar, se inscrever e conhecer e divulgar as redes sociais da Sociedade Criacionista Brasileira. O site é scb.org.br. Tem muita coisa boa lá. Você pode adquirir livros na loja virtual, você pode ler artigos interessantes. Não fique aí com carência de conteúdos, porque eles existem, é só ir atrás, tá bom? Maura, seu tchauzinho aí pro pessoal. Valeu, gente, até a próxima. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua família, a sua vida, e até o próximo vídeo do quadro Observatório das Origens.